Vamos falar de economia de energia agora. Energia solar que tem se popularizado aí nos últimos anos no Brasil. E eu quero entender um pouquinho mais como que ela funciona com o Jaime Passos, que é engenheiro de produção, está aqui com a gente hoje no Mulher.com. Boa tarde, Jaime. Boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Obrigado pelo convite, poder falar sobre isso. A gente que agradece. Eu falei na abertura ali que o sistema fotovoltaico de energia é a popular energia solar. Falei certo? Exatamente. Enfim, o fotovoltaico, né? Ele é um sistema que permite a gente criar nossa própria energia por meio da energia solar. E essa energia solar, ela se transforma em créditos que a gente pode utilizar para reduzir a nossa conta de energia no final do mês, gerando economias bem significativas. A gente estava falando de inflação, é um excelente instrumento para a gente, enfim, não ser impactado tanto assim pelo aumento da inflação. Porque a energia está cara também, né? Você deve ter percebido aí na sua conta de luz o quanto que vem aumentando. Ainda agora que a gente está no verão, época das chuvas, a gente está na bandeira verde, que é a mais barata. Mas a hora que chega lá, outono e inverno, que é um período seco, que não tem chuva, a gente vai para a bandeira vermelha 2, que tem acréscimo aí na conta de energia, fica caro. A energia fotovoltaica pode ser uma solução interessante para isso, né? Exatamente. Não é que você fique imune ao aumento da tarifa, por exemplo, da bandeira vermelha, mas como você reduz drasticamente a sua conta de energia, esse impacto percentual é sobre uma base menor. Então, de fato, é uma proteção, sim, também contra esses aumentos tarifários. Explica pra gente como é que funciona a energia fotovoltaica, assim, substitui totalmente a energia elétrica? Não, né? Pelo que você está falando. Na verdade, ele é um sistema que gera créditos para a gente. Enfim, eles são as placas que a gente instala nas nossas casas, elas captam a energia do sol, transforma em energia elétrica, então, obviamente, a gente gera essa energia durante o dia. E como que funciona? Essa energia que ela é gerada, ela alimenta a nossa casa no momento. E o que, vou supor, por exemplo, a iluminação, micro-ondas, alguma coisa que seja ligada naquele momento. E a energia que você não usa, ela é injetada na rede. E isso, a distribuidora tem, onde tem o medidor, ela marca essa energia que foi para a rede e isso te gera um crédito. No final do dia, à noite, por exemplo, que você não está gerando energia, você consome energia que vem da rede, a energia normal que a gente usa todo dia. E aí, no final do mês, quando vem a conta, vem computado lá o que você consumiu e o quanto você tem que pagar por isso e o quanto você gerou e isso reduz a sua conta. Então, a gente estima que dá para reduzir até uns 95% da conta de energia. Tudo isso? Exatamente. É uma economia muito bacana. E, enfim, até olhando como um investimento, o fotovoltaico ele é para durar, tem garantia de pelo menos 25 anos, mas é para durar mais do que isso. E o tempo de retorno que a gente tem é por volta de 4 a 5 anos. É rápido, então, né? É muito rápido. Muito rápido e o prazo muito longo é um excelente investimento. E a energia, vou usar o termo aqui, popular, digamos, ela é consumida em tempo real? Então a energia que eu produzo agora, ela vai alimentar agora a minha casa? Exatamente. Ela alimenta agora a sua casa. Na verdade, falando um pouco da tecnologia, você tem a placa e tem um inversor que é conectado à rede e ele simula a rede da corrente alternada que a gente recebe da rede. Então, se você está consumindo da placa ou da rede, é a mesma energia, não tem perigo de segurança nem nada quanto a isso. E é esse o fluxo de energia, sim. A gente consome o que é gerado, se faltar energia, se essa energia gerada não der conta, a gente também usa a da rede, e se sobrar, essa energia é injetada na rede e gera o crédito. Geralmente sobra? Sobra sim. Sobra, enfim, porque a potência ao longo do dia, ainda mais pegar o período de verão, que a insolação é maior, ela gera energia sim. Estima-se, no residencial, que 40% a gente consome na hora, então a energia do sol, da placa solar, ela consome na hora, e os 60% adicional ela vai para a rede. Tá. Mas não quer dizer que você gerou a mais do que você vai consumir no mês, porque à noite o sistema está desligado, não tem o sol, e aí a gente consome da rede. Legal, esse equilíbrio, né? Exatamente. Agora, Jaime, é um sistema que por muitos anos ficou como inacessível, só grandes empresas ou prédios ou casas de alto padrão poderiam colocar.
e ela vem se popularizando. Mas para muitas pessoas ainda é um sistema inacessível, assim, que não serve para minha casa. Pois é. Eu queria que você explicasse para a gente. Na verdade, parece que não é, mas é para todo mundo sim, e com o passar do tempo está cada vez ficando mais acessível. Entendendo um pouco da história do fotovoltaico aqui no Brasil, na verdade, está regulamentado e a gente pode instalar o sistema fotovoltaico desde 2012. Mas a tecnologia não estava tão desenvolvida, não era tão barato assim, e a conta de energia não estava tão cara assim para justificar o investimento. Com o passar do tempo, a tecnologia foi avançando cada vez mais, então ficando cada vez mais barato e mais acessível, e a conta de energia ficando cada vez mais cara. Até que chegou um momento que inverteu a balança. Nos últimos 3 anos, a instalação, o aumento de instalação de fotovoltaico foi exponencial. Então, até em 2022, a gente passou a potência da usina de Itaipu. Nossa! Passou de lavada. A potência de Itaipu é de 14 gigawatts, se não me engano, e a gente somou no ano passado 22 gigawatts de potência. Então, assim, e vem aumentando cada vez mais, porque é o que a gente estava conversando anteriormente. A conta de energia vem subindo cada vez mais e a tecnologia vai avançando cada vez mais. Então, a balança vai favorecendo cada vez mais para a gente instalar o fotovoltaico. E a gente acha, começou na história, começou mais acessível para as grandes instalações, para a indústria, comércios e tudo mais, mas ela popularizou a um ponto de justificar para uma conta de 200, 250 reais, já vale a pena avaliar e instalar assim. Eu ia te pedir essa ajuda na prática, assim. Explica na prática para a gente com valores, para quem está em casa entender. Então, uma conta de uns 250 reais, que aí a gente está falando de uma família, Exato, de umas 4 pessoas, então, que grande parte da população brasileira tem uma conta de energia com esse valor, ou até bem mais alta do que isso. Já vale a pena, então? Sim, vale muito a pena. Por uma conta de 250 reais, a gente estima que precisa-se de 4 placas. Cada placa tem 2,30 metros por 1,15 m. Então, elas são grandes, mas numa casa não é uma dimensão muito grande. E se a gente tentar pensar em potência, ela soma mais ou menos 2.000 watts, que é a potência de um secador, por exemplo. Então, não precisa reforçar a elétrica, nem nada disso. E a placa pesa 30 quilos também, então não é algo que também a gente precisa se preocupar de que... Não vai derrubar o telhado de ninguém. Exatamente, se meu telhado aguenta, não é essa a preocupação. E aí a gente estima que uma conta de 250, instalando esses 4 módulos, ela reduza para uns 40 a 50 reais por mês. É uma economia muito significativa, e se pensar no investimento a ser feito, é o que eu falei, o retorno varia de 4 a 5 anos, depende da localidade onde você está instalando, porque tem locais que a eficiência da placa é maior. Por exemplo, se a gente comparar o Nordeste com o Sul, no Nordeste gera-se mais energia. E depende também do quanto você paga de energia, que tem lugares que a energia é mais cara e lugares que a energia é mais barata. Então, lugar mais caro, o retorno acaba sendo maior. Você tem ideia de quanto a pessoa vai gastar para fazer essa instalação? Sim. Para esse tamanho de sistema, eu estimo que acho que entre 10 a 15 mil reais. E aí, nesses 4 a 5 anos, então, a pessoa teria o retorno do dinheiro. E é um sistema que você falou que tem uma garantia de 25 anos. Pois é. Os fornecedores dão garantia de pelo menos 25 anos, que ele vai funcionar por mais tempo. Não é? Essa é a garantia do fabricante, mas, enfim, é para usar 30, 40, 50 anos. Não tem... uma manutenção simples, digamos assim? Se bem instalado, sim. É uma instalação elétrica, como outras coisas que a gente instala na nossa casa. E aí a manutenção é manter o negócio limpo, é tirar poeira para não gerar sombra. Então, passar uma água, um pano, até a chuva ajuda nesse momento. Não é que resolve todos os problemas, mas, enfim, a chuva já evita acumular muita poeira. E aí tem que tomar preocupação de instalar, enfim, fazer a instalação adequada, porque senão pode gerar problemas de instalações elétricas comuns que a gente tem em casa. Então, fio que oxida, curto-circuito, coisas do tipo. Então, é bom instalar com alguém que você confie. Com uma empresa realmente profissional, né? Senão acontece aquelas coisas da gente pedir para um amigo, para não sei quem, e daqui a pouco você tem aquele problema que só aparece na hora que vai usar. E aí o barato sai bem mais caro. Exatamente. A gente preparou algumas ilustrações, o Jaime trouxe até para nós, para entender um pouquinho melhor como que funciona esse sistema. Vamos colocar no vídeo, então? Aí eu quero que você vá explicando para mim como que funciona. Vamos lá. Então, bom, vamos lá. Essa é uma casa típica. Então, enfim, a demonstração de uma casa. Então, começa com o sol batendo na placa,
a tal da placa fotovoltaica. Aham. Ela converte a energia do sol em energia em corrente contínua, que é como se fosse uma pilha ou uma bateria. Essa energia, ela vai para um inversor, que ela transforma essa energia corrente contínua em corrente alternada, que é o padrão que a gente usa na nossa casa. Tá. Essa energia, daí ela vai para o quadro elétrico da nossa casa e vai para o consumo da nossa casa, seja para iluminação, para ligar TV, geladeira, enfim. A parte da energia que não é utilizada, ela é injetada para a nossa rede. E aí, como que funciona? Aqui tem uma sacada. Quando a gente instala o fotovoltaico na nossa casa, a distribuidora precisa ir lá e trocar o nosso reloginho, o medidor. Por quê? Porque ele precisa ser capaz de identificar a energia que está vindo da casa para a rua e a energia que vem da rua para casa. Tá. Porque a energia que a gente injeta, termos específicos assim, injeta na rede, ela é computada e isso vai virar os créditos no final do mês. E a energia que vem da rua para a nossa casa é a energia que a gente tem que pagar por ela. Tá. E aí, no final do mês, soma o que você tem que pagar, que veio da rua, e subtrai o que você gerou. Se nesse mês, vamos supor que está ali no verão agora e eu fui viajar, então meu consumo foi muito pequeno, eu gerei mais energia do que eu consumi. Esses créditos, o excedente, ele fica armazenado na sua conta, você tem 5 anos para utilizá-los. E como que a gente normalmente tem esse acúmulo de crédito? Porque no inverno, por exemplo, que usa esse chuveiro elétrico e tudo mais, e a geração é menor, então você acaba compensando pelo que você gera de adicional no verão. Então o que eu gerei agora no mês de janeiro, por exemplo, eu posso usar lá no mês de julho. Exatamente, exatamente. Legal. Tem mais tela para a gente ver? Vamos dar uma olhada? Acho que é essa, né? Para explicar. Na verdade, essa tela é o fluxo que eu expliquei isso. naquela tela. Legal. Mas está explicado. Mas essa é a segunda etapa. Tá. Enfim, mas está. Sim, deu para entender. Sistema. Isso, deu para entender. E aí a parte de comunicar a distribuidora não é burocrática também, não é fácil para comunicar a distribuidora que, estou com energia fotovoltaica na minha casa. Sim, na verdade, quando a gente vai instalar, a gente faz uma solicitação de acesso à distribuidora, então fala, olha, eu quero instalar um projeto de 4 placas, igual a gente falou anteriormente. A distribuidora analisa, dá o ok, a gente instala, conforme o projeto que a gente emitiu, e depois que é tudo ok, a distribuidora vai lá e avalia, e estando ok, troca o relógio por esse medidor bidirecional e a gente pode ligar o sistema. Agora, para quem já tem um sistema fotovoltaico instalado há um pouco mais tempo em casa, recentemente teve uma mudança, né? Uma alteração nas regras aí, exatamente nesses créditos gerados que o Jaime falou. Então, quando você produz energia a mais na sua casa, gera esse crédito para usar depois ou para bater na conta de luz. E recentemente teve mudanças, né, Jaime? Exatamente, é que popularmente foi conhecido como taxação do sol. Não é um termo muito preciso, porque não é que foi criada uma taxa nova, nem um imposto, mas ficou popularmente conhecido e, enfim, é esse o nome que foi dado. Na verdade, o que mudou é uma mudança complexa que entrou em vigor agora em 6 de janeiro, mas de forma resumida ou simplificada, o que mudou é a forma de valorar, de quantificar o valor da energia que você gerou. Antigamente, para quem estava até no ano passado, era o que a gente chamava de 1 para 1. O que isso quer dizer? Você gerou 1 kWh e ele vale exatamente o que você tem que pagar, que você paga quando você consome na rede. E agora, para quem instala agora, não vale mais essa regra do 1 para 1. Ela começa reduzindo uma parte menor e aí vai aumentando até 2028, de onde se estabiliza. Ah, tá. Então, por enquanto, ainda não está 1 para 1 de novo. Não está 1 para 1, mas assim, não o negócio continua extremamente atrativo, os retornos são altos, tanto é que esse retorno do investimento que eu falei já é considerando a regra atual. Esse exemplo que eu dei do 250 para 50 com essa regra atual. Nova. Aliás, bem atual, que entrou em vigor agora no dia 6 de janeiro. Então, é bem recente essa mudança. Se eu quiser fazer um investimento junto com alguém da minha família, ali, a gente meiar, né? Fazer meio a meio ali. Então, instalo ali na minha casa. Eu posso dividir esses créditos com alguém da minha família para usar em outro endereço? Exatamente, sim, pode. Na verdade, é uma saída usada por muitas famílias. E aí eu até vou dar o exemplo que a gente fez com a minha própria família.
Eu sou daqui de Campinas, moramos eu, minha mãe e meu irmão, cada um na sua residência. E ao invés da gente instalar 3 sistemas menores na casa de cada um, a gente instalou um maior para atender a demanda dos 3 na casa da minha mãe. E aí, enfim, gera os créditos lá, consome na casa dela, o excedente a gente direciona para mim e para o meu irmão. Então, estão os 3 com as contas reduzidas. E aí é uma otimização do investimento, porque quanto maior o sistema, mais barato ele fica por placa, digamos assim. Tá. Então, é uma forma de você otimizar o investimento e antecipar esse retorno que a gente falou. Tem um limite de pessoas ou não? Pode ser 4, 5, 6 famílias ali? Quantos você quiser. A restrição só é o seguinte, as contas têm que estar no mesmo CPF ou CNPJ, se for um estabelecimento comercial, e tem que ser atendidas pela mesma distribuidora. Normalmente, a distribuidora atende uma cidade ou uma região. Então, você não pode mandar para qualquer cidade ou para qualquer conta. Tem que ser todo mundo ali pertinho, né? Exatamente. No nosso caso, a gente mudou todas as contas para o nome do meu irmão. E aí, enfim, então, a gente consegue aproveitar esses créditos. E você pode direcionar como quiser e você pode alterar essa proporção como bem entender também. É um formulário simples que você manda para a distribuidora e fala, olha, quero meio a meio, agora não, agora eu quero 70, 30, eu quero acrescentar um novo imóvel, enfim, você pode mexer quantas vezes quiser. Olha que legal, essa é uma saída bacana, né? Às vezes você não precisa ter só você, só a sua família, o dinheiro para o investimento ali. Pode juntar a família, faz um investimento um pouquinho maior, mas dividido entre várias famílias e aí todo mundo recebe esse crédito e reduz a conta de energia elétrica. Jaime, uma preocupação nossa, de todo mundo, literalmente, recente, é a questão do meio ambiente. Certo. Então, da gente gerar energia limpa, para a gente não poluir ainda mais o meio ambiente. A energia fotovoltaica, ela é considerada uma energia limpa, bacana para o meio ambiente? Ela é sim considerada uma energia limpa, é uma solução que vem sendo adotada pelo mundo inteiro e tem diversas razões por ser considerada uma energia limpa e amiga do meio ambiente. Primeiro que ela usa energia do sol, que é uma fonte sem fim de energia e está disponível para todo mundo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se a gente pensar, por exemplo, numa usina hidrelétrica, eu falei Itaipu, por exemplo, além do impacto ambiental de você gerar uma usina hidrelétrica, pelos reservatórios enormes que são necessários fazer, você precisa transportar essa energia que está distante até os grandes centros, que gera mais um impacto. Com a energia solar, você gera energia no próprio ponto de consumo. Então, não é necessário fazer essa rede nem causar esse impacto ambiental. Acho que essa seria a segunda vantagem. E a terceira, aí vai pelo horizonte do investimento. É uma coisa que é para durar, enfim, por um bom tempo. Então, também reduz o impacto ambiental por conta disso. E eu acho que tem um quarto que envolve o que você falou da tarifa da bandeira vermelha, por exemplo. O que é a bandeira vermelha? Quando chega em tempos de seca, a nossa rede hidrelétrica não dá conta. A gente precisa acionar as termoelétricas, que produzem gás carbônico e outros gases nocivos para nós, para dar conta da demanda. Se a gente usa a energia solar, a gente reduz a necessidade de ativar essas fontes de energia. Então, também você gera um impacto positivo para o meio ambiente ao não ter que usar as termoelétricas, por exemplo. Porque enquanto a gente fala de usina hidrelétrica, a hidrelétrica é considerada uma energia mais limpa também. Quando a gente fala de usina termoelétrica, você deve ouvir bastante esse termo aí, quando a gente está nos períodos de seca aqui no Brasil, são usinas que produzem uma energia mais suja, digamos assim, né? Então usam tecnologias que acabam poluindo o meio ambiente para dar conta de toda a energia que a gente precisa usar no país. Agora, tudo muito bonito enquanto a gente fala de casa. E para quem mora em apartamento, como é que funciona isso? Como é que eu faço se eu moro em apartamento e quiser ter esse sistema? Apartamento você pode se aproveitar de duas formas. A primeira você pode instalar no próprio apartamento, na cobertura, para abater, o condomínio pode decidir investir nessa tecnologia para abater a conta de energia do condomínio, que é um dos maiores vilões da conta do condomínio que a gente paga todo mês, principalmente por conta dos elevadores, que consomem muita energia. A outra forma que o usuário que o cliente pode obter a vantagem, aí é pelo sistema que a gente falou de distribuição de energia. Então, ele não tem um telhado próprio para instalar, mas se tiver alguém que possa, então, algum parente, algum familiar que possa instalar, você pode direcionar o crédito para esse apartamento. Legal. E aí, por exemplo, no nosso caso, se eu morasse em apartamento ou não, poderia
obter a vantagem da mesma forma. Né? Você fala com alguém da sua família aí, me empresta seu telhado, compartilha seu telhado comigo, que aí vocês fazem esse investimento juntos e aí você vai ter redução ali na sua conta também. E vale a pena conversar com o síndico ali também dos condomínios para, como fica como uma sugestão, né, de colocar esse sistema. Exatamente. Tem tanto a alternativa de colocar na cobertura, como tem alguns condomínios que têm feito no estacionamento, porque você consegue até fazer como se fosse uma área de sombra para os carros, por exemplo. Então, é uma boa ideia. Pode ser, inclusive, gera energia e gera um benefício, uma benfeitoria para o condomínio. Em lugares que tem mais sol, você falou, claro, né? A produção de energia é maior, mas a gente no Brasil tem sol razoavelmente no Brasil inteiro. Então, vale a pena para quem mora em todas as regiões do Brasil aí, vale a pena esse sistema? Se a gente comparar a gente com o resto do mundo, a gente é muito privilegiado, tanto por a questão do sol, que é abundante em todo o país, como também a gente não tem tantos desastres naturais. A gente não sofre de terremoto, de ventania, de furacão, de coisas que assolam outros países, por exemplo, se pensar na Europa ou nos Estados Unidos. Então, sim, é para todo mundo, é viável em qualquer lugar do país. Óbvio que tem regiões que são um pouco mais, umas um pouco menos, mas é viável para todo mundo, sim. Vale a pena. Vamos colocar os contatos do Jaime, então, aí no vídeo para você, para tirar suas dúvidas também. Ficou com alguma dúvida sobre a energia solar, energia fotovoltaica? Entre em contato aí, tenho certeza que vocês vão ter um carinho com o público do Mulher.com de responder, né? Quem ficou com dúvidas. Perfeito, obrigado pela oportunidade. E se tiver dúvidas, se quiser fazer um projeto, entender como que funciona, pode entrar em contato que a gente vai atender com o maior prazer. Muito obrigada, viu?